Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que você se encontra em pé, por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, a partir do versículo 1. Atos 12, verso de número 1. Enquanto você está encontrando, eu quero agradecer a Deus por retornar aqui na Assembleia de Deus do Lins dos Vasconcelos, a Delvi. Deus abençoe ao pastor José Carlos. Deus abençoe, ainda que ele não esteja, eu deixo o meu abraço, um abraço fraterno. E eu agradeço também ao nosso amigo, o evangelista Eduardo, pelo convite, por retornar aqui. Eu falei com o Eduardo que a última vez que eu tinha vindo, a igreja ainda estava em obra, né? E ficou muito lindo, ficou bonito demais. Deus abençoe cada vez mais a Delvi. Deus abençoe o Eduardo, sua família, sua esposa, sua filhinha. Deus abençoe a todos os obreiros que me receberam aqui, que na ausência do pastor José Esther estão aqui. Deus abençoe. Queridos, se você achou Atos 12, versículo 1, diga: eu achei. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eu quero ler com você só o versículo 5, mais uma vez. Vamos lá? Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Você pode tomar o seu assento, mas não feche a sua Bíblia, ou o seu tablet, ou o seu celular. Permaneça com o texto sagrado aberto. Queridos, nós estamos diante de um relato, uma narrativa histórica, em que Dr. Lucas ele quer nos informar acerca de um momento crítico da igreja. A igreja ela está passando pela sua segunda grande perseguição. A primeira, ela é empreendida enquanto Saulo ainda não era convertido. Aqui nessa segunda perseguição, ela não é mais uma perseguição intramuros, ou seja, dentro do próprio judaísmo, ou dentro dos próprios judeus perseguindo os judeus. Aqui nós temos um rei, esse rei é o rei Herodes, e para fazermos uma diferenciação, esse aqui não é o Herodes o Grande, né? O Herodes o Grande é o Herodes que dá início à dinastia herodiana, é o Herodes lá do Evangelho de Mateus, que tenta matar Jesus quando Jesus nasce, né, após a visita dos magos. Aquele era o Herodes o Grande. Herodes o Grande, ele assume o trono da Judéia no ano 37 a.C., reina até o ano 4. Quando morre, ele divide Israel, o reino de Israel que estava sob sua posse, para seus 3 principais filhos, Herodes Arquelau, Herodes Filipe, Herodes Antipas. Esses 3 filhos mais velhos de Herodes passam a governar e dividem o reino de Israel. Só que esse Herodes aqui, ele não é filho do Herodes o Grande, ele é neto. Esse Herodes aqui é o que nós conhecemos na história como Herodes Agripa. Herodes Agripa era neto do Herodes o Grande, que tentou matar Jesus quando ele nasceu. Esse Herodes aqui, que é o Herodes Agripa, ele ainda na sua infância foi enviado para Roma. Em Roma ele passa a estudar, passa a aprender como ser um rei, ou como ser um governante em Roma, para que ele então voltasse para Israel, assumindo o legado do seu avô após a morte do seu avô. Quando Agripa volta de Roma para Israel, ele assume no ano 41 e reina até o ano de número 44, é um reinado curto, só que ele tem um reino semelhante ao reino do seu avô. Antes dele o reino estava dividido entre seus tios, mas agora o reino está nas mãos do Herodes Agripa,
e é um reino unificado, e quando Agripa assume, ele quer ganhar o coração dos judeus, ele quer ganhar o apreço dos judeus, ele quer ganhar a simpatia dos judeus, de maneira que ele maquina um projeto, e esse projeto é a perseguição da igreja. A igreja em Jerusalém, ela nasce num berço judaico, ela tem origem dentro de Jerusalém, então os primeiros cristãos eram os judeus. Há uma divisão dentro do povo de Israel entre os judeus que acreditavam que Jesus era o Messias e os judeus que não acreditavam que Jesus era o Messias. Então, a igreja, na sua origem, era composta de judeus que acreditavam que Jesus era o Messias. A outra ala, o outro grupo que não acreditava, eles queriam perseguir a igreja, ou queriam impedir o crescimento da igreja, porque entendiam que a seita, como eles chamavam, do Nazareno, ela era uma seita perniciosa, era uma seita que não podia se propagar e não podia crescer. Então, quando esse Herodes aqui, que o texto nos informa, que é o Agripa, ele assume o trono, ele quer ganhar a simpatia do grupo de judeus que não creem em Jesus como Messias. Então, o que ele faz? Ele vai, então, perseguir aqueles que eram conhecidos como a liderança da igreja de Jerusalém. Então, nós somos informados que duas coisas acontecem. A primeira é que Tiago, ele é morto, e ele é morto da seguinte maneira, ele é decapitado. Tiago é decapitado a mando de Herodes Agripa, porque Agripa não podia mandar crucificar, a crucificação era exclusividade dos romanos, mas ele podia mandar decapitar, e ele manda decapitar Tiago, e Tiago, ele é assassinado. Esse Tiago, que é o Tiago, irmão de João, ele então é decapitado, e nós somos informados uma outra coisa, é que Pedro é preso, e ele é preso porque Herodes queria esperar a festa da Páscoa passar, para que após a Páscoa, ele também decapitasse Pedro da mesma forma que ele tinha decapitado Tiago. Então ele mata Tiago e ele prende Pedro para que após a Páscoa Pedro também seja decapitado e morra. Porque o inimigo sabe que quando ele fere o pastor, as ovelhas se dispersam. Ele sabe que quando ele fere a liderança, o povo acaba sendo dispersado. Então, o diabo sempre tem essa tática, essa artimanha de atacar primeiro os cabeças, primeiro os líderes, para que assim ele consiga fazer com que o povo se perca, ou que o povo enfraqueça. Então, ele mata Tiago, um dos líderes, e ele agora prende Pedro, e a prisão em que Pedro está é uma prisão conhecida como a Fortaleza Antônia, que era uma fortaleza que ficava ao lado do templo de Jerusalém, onde ficavam destacados ou ficavam aquartelados os exércitos romanos. Então Pedro é colocado dentro da Fortaleza Antônia e é colocado uma guarda especial para que fique de supervisão e fique de guarda, esperando a Páscoa passar, que era um período um período festivo de 7 dias, né, em que após a Páscoa Pedro então seria sentenciado à morte. E somos informados também que essa guarda que está cuidando de Pedro, o texto nos informa que eram 4 quaternos de soldados. Isso dá um significado para nós hoje, são 16 soldados. Eram turnos de 4 em 4 soldados, de 3 em 3 horas. Então, 2 soldados ficavam acorrentados com Pedro dentro da cela, 2 ficavam do lado de fora da cela, fazendo guarda, e de 3 em 3 horas trocava o turno e vinha mais 4 soldados. Então, eram turnos que trocavam de 3 em 3 horas, 4 em 4 soldados. Eram 16 soldados destacados, separados, exclusivamente para guardar Pedro. Aí você pensa, como é que um homem tão simples, um homem que era pescador, tem 16 soldados para fazer guarda sobre ele? 16 soldados são separados para fazer guarda de um homem que não é um homicida, que não é um assassino, que não é um terrorista, que não é alguém da Al-Qaeda, mas é um simples pescador. Mas 16 soldados estão de guarda, montando guarda para fazer com que ele não fuja ou não saia daquela prisão. Porque, irmão, se tem uma coisa que o crente que tem vida com Deus, um crente que anda com Jesus, um crente que tem vida com Jesus, ele é perigoso. Ele é perigoso, mas não para esse mundo. Ele é perigoso
para o reino de Satanás, para o império de Satanás. Ele é tão perigoso que Satanás tem que colocar 16 soldados para guardá-lo, porque sabe que ele é um homem perigoso, mas que não dá prejuízo no mundo físico, mas dá prejuízo no mundo espiritual. Na primeira pregação ele ganhou 5.000, depois ele ganhou mais 3.000. É um homem que dava prejuízo ao reino das trevas, irmão. Então são 16 soldados que tem que prender, que tem que ficar de vigia no pescador Pedro. Mas enquanto Pedro está preso na Fortaleza Antônia, do outro lado da cidade, na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, a igreja está reunida. E a igreja não está reunida, irmãos, para apenas comer bolo, para tomar café. A igreja está reunida fazendo contínua oração a Deus pela vida de Pedro. É o que o texto diz no versículo 5. A igreja fazia contínua oração por Pedro a Deus. Por quê? Porque eles entenderam que Tiago tinha morrido. E eles não queriam que Pedro morresse da mesma forma que Tiago tinha padecido. E às vezes Deus permite a igreja passar por uma perda para ver se a igreja desperta. Deus permitiu Tiago morrer, mas não permitiu Pedro. Mas quando Deus permite que Tiago morra, Deus então fez com que a igreja despertasse para a oração. Então Deus às vezes fará a igreja passar por os momentos de perdas. Deus fará a igreja passar por os momentos em que ela vai perder alguma coisa para ver se ela desperta. Então Deus permitiu Tiago morrer para a igreja despertar para a oração. E eles faziam contínuo. Eu gosto dessa expressão, verbo contínuo aqui. É que eles não estavam orando, irmãos, por 1 hora apenas, ou não apenas por 12 horas. Não era apenas um dia com Deus. Eles estavam em contínua oração. Essa expressão contínua dá a ideia que todo o período festivo da Páscoa, a igreja não saiu da casa da irmã Maria, enquanto Pedro não saísse da prisão. Foi pelo menos, irmãos, 7 dias de vigília e de oração ininterrupta. Montaram um relógio de oração na casa da irmã Maria e não pararam de orar enquanto Pedro não foi livre da prisão. A igreja estava orando do outro lado da cidade pela vida de Pedro. E nós somos informados nos versículos seguintes que quando a igreja estava orando, o versículo de número 7 diz que um anjo entrou naquela prisão. Um anjo de Deus entrou naquela prisão. 16 soldados, de 4 em 4, 3 em 3 horas, fazendo turnos, trocando, mas o anjo entrou na Fortaleza Antônia, prisão de segurança máxima, onde ninguém podia entrar. Mas quando o homem não pode entrar, irmãos, Deus consegue entrar. Aonde o homem não tem acesso, Deus tem acesso. Aonde o homem diz que não vai entrar, Deus fala, vou entrar, porque ninguém pode impedir Deus de entrar em lugar nenhum. E quando o anjo entrou, o texto diz, tocando a Pedro, versículo 7, tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Eu quero falar aqui rapidamente em algumas coisas que acontecem quando a igreja ora. A primeira coisa que acontece quando a igreja ora é que alguém é tocado. O versículo 7 diz que o anjo chegou, entrou na prisão enquanto Pedro dormia, os soldados dormiam, tocou no lado de Pedro. Eu gosto de uma expressão que Justo Gonzalez, historiador e comentarista, no seu livro, um comentário de Atos dos Apóstolos, Justo Gonzalez diz que a expressão no grego para tocar aqui é de que balança Pedro, porque Pedro estava em sono profundo. Então o anjo pegou no lado de Pedro e balança Pedro para que Pedro desperta. Todas as vezes que a igreja se propuser a orar, ou a igreja ou um crente individualmente entrar em um processo ou em um propósito de oração e colocar algo ou alguém diante do Senhor, pode ter certeza que algumas coisas irão acontecer. A primeira delas é que alguém é tocado. A igreja orava do outro lado de Jerusalém e Deus enviou um anjo dentro da prisão para tocar Pedro e despertar. Eu tenho certeza, porque Deus me trouxe da Ilha do Governador para falar essa noite para Delvi, que tem gente que está orando, tem gente que está buscando e tem gente que está botando diante do Senhor, dizendo, Senhor, toca no meu filho, Senhor, toca na minha filha, Senhor,
toca no meu marido, Senhor, toca na minha esposa, Senhor, toca no meu patrão, Senhor, toca no meu cunhado, Senhor, toca no meu pai, Senhor, toca na minha mãe, Senhor, toca no meu neto. Eu vim essa noite liberar uma palavra para alguém que está em contínua oração. Eu vim liberar uma palavra para uma igreja que está em contínua oração. Se você está orando, se esta igreja está orando, então se prepare, alguém será tocado pelo Senhor. Eu não sei de que jeito Deus vai tocar. Com Pedro, Deus enviou um anjo para tocar, mas eu não sei as formas que ele vai tocar. Talvez ele tocará alguém através de um louvor, talvez ele tocará alguém através de um folheto, talvez ele tocará alguém através de uma oração, talvez ele tocará alguém através da pregação, talvez ele tocará alguém quando pegar o celular, vai se deparar com um vídeo, vai ser impactado. Eu não sei o método que Deus vai usar para tocar em quem você está pedindo, mas eu tenho certeza que se tem crente orando, se tem uma mãe orando, se tem um pai orando, se tem um tio orando, se tem um filho orando, se prepara, alguém será tocado, alguém será tocado. A palma da mão mais alto que você puder levantar essa noite, Deus está dizendo para alguém essa noite: eu vou tocar no teu filho, eu vou tocar no teu marido, eu vou tocar no teu pai, eu vou tocar naquele processo, eu vou tocar no teu patrão, eu vou tocar lá onde você precisa ser tocado. Alguém será tocado. Tocando a Pedro, tocando a Pedro, tocando a Pedro, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E caíram-lhe das mãos as cadeias. A primeira coisa que acontece quando a igreja ora é que alguém é tocado. A segunda coisa que acontece quando a igreja ora é que cadeias caem. Diz o texto: e caíram-lhe das suas mãos as cadeias. Pedro estava aprisionado com 2 soldados, mas no momento em que ele levanta, porque é tocado pelo anjo, automaticamente, enquanto Pedro se levanta, as algemas começam a cair, as correntes começam a cair, as cadeias começam a cair. Nós temos um inimigo, e esse inimigo é Satanás. Satanás é o inimigo das nossas almas. E Satanás, ele tem um trabalho específico, uma forma de trabalhar. E um dos métodos que Satanás usa é o método do aprisionamento. Você está aqui, você está adorando aqui, você está orando aqui, mas eu sei que agora na sua memória Deus está trazendo a você alguém da sua família, ou alguém da sua casa, ou alguém que você ama, ou alguém que você conhece, que não está aqui. Por quê? Porque está aprisionado. Lá em Lucas capítulo 13, versículo 10, Jesus estava na sinagoga e ele se deparou com uma mulher que era uma mulher encurvada há 18 anos. Jesus chama aquela mulher tinha um espírito maligno que fazia ela ficar encurvada. Jesus expulsa o espírito maligno, automaticamente aquela mulher desencurva. Quando a mulher é desencurvada, os fariseus disseram: não te é lícito curar no sábado. Aí Jesus, no capítulo 13, versículo 16 de Lucas, diz: não convinha eu soltar desta prisão esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Satanás estava aprisionando aquela mulher há 18 anos. E quando Jesus chegou na sinagoga, Jesus soltou aquela mulher da prisão que tanto tempo a aprisionava. O Deus que você serve é especialista em fazer com que cadeias espirituais sejam rompidas. Se Satanás é expert em aprisionar, Deus é expert em arrebentar algemas. Satanás aprisiona alguns na cocaína, Satanás aprisiona alguns na cachaça, Satanás tem aprisionado muitos na prostituição, Satanás tem aprisionado muitos no tráfico, Satanás tem aprisionado muitos nos vícios e nos jogos. Eu não sei qual é a prisão que Satanás colocou nessa pessoa que você está clamando e que você está pedindo, mas de uma coisa eu
eu tenho certeza, você serve um Deus que faz com que algemas sejam arrebentadas. Satanás tem dito para alguém aqui: vai morrer lá, não vai sair nunca, vai morrer na cachaça, vai morrer no tráfico, vai morrer nas drogas, vai morrer lá na macumba, vai morrer no espiritismo, vai morrer no ateísmo, não vai sair nunca, está preso, não sai. Jesus te trouxe aqui essa noite para dizer: talvez está 5 anos, talvez está 10 anos, talvez está 20 anos aprisionado, mas não existe algema que teu Deus não consiga arrebentar. Ele me trouxe essa noite para dizer: algemas serão arrebentadas, algemas irão cair, haverá libertação da parte de Deus. Se prepara, porque Deus vai arrebentar essa algema. Satanás estava até fazendo você desistir de orar. Você estava desanimada e desanimado, porque já está orando tanto tempo e as algemas não caem, e a pessoa continua lá, ele continua lá, ela continua lá. Mas essa noite Deus trouxe aqui para trazer um consolo para o teu coração, dizendo: intensifica a oração, porque na medida que você intensifica, a algema cai. Na medida que você intensifica, as algemas quebram. Na medida que você intensifica, o vício quebra. Na medida que você intensifica, Satanás cai. Na medida que você intensifica na oração, as algemas vão cair. Vão cair. E caíram das mãos as cadeias. Aí versículo 10 diz assim: e quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro. Você pode repetir isso? Porta de ferro. Porta de ferro. Que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Pensei que você ia dar um glória. Irmãos, o texto está nos informando que quando Pedro se levanta, as algemas que aprisionavam caem. A porta não é de madeira, irmãos. Lucas é enfático: porta de ferro. A porta de ferro se abriu por si mesma, ou seja, abriu sozinha. Quando você vai no banco, você chega, a porta abre, é sensor. Quando você chega no shopping, a porta abre. Mas, irmãos, nós estamos lendo um texto de um evento que aconteceu mais ou menos 2000 anos atrás. Não tinha essa tecnologia naquele tempo. Mas o texto diz que quando Pedro se levantou, as algemas caíram, a porta abriu sozinha. Eu não sei se você acredita nisso, mas eu vim aqui liberar uma palavra para alguém essa noite. O portão de ferro vai abrir. O portão de ferro vai abrir. Só que abriu sozinho, por si mesmo. Há uma diferença entre forçar a porta e deixar Deus abrir a porta. Tem gente, irmãos, que ainda não entrou na porta que tanto tem querido entrar. Por quê? Porque está tentando empurrar a porta. Está tentando forçar a porta. Você está tentando com contatos humanos, está tentando pelo networking, está tentando pelo contato, está tentando ligar para o grandão resolver, está tentando falar com A ou com B, está tentando falar com C ou com D. Irmão, enquanto você viver assim, Deus vai travar a porta e vai falar: não confia em mim, confia no homem, não abra a porta. Não abra a porta de ferro permanece travada. Eu vivi assim uma época da minha vida, irmãos. Teve uma época da minha vida que nada andava no meu ministério, não chegava convite para nada, agenda nenhuma, meu ministério não andava. Eu fiquei 6 anos e 10 meses como diácono, e eu cheguei um momento, irmão, que eu entrei em parafuso. Eu achava que o meu ministério
tinha acabado. Eu ligava para o pastor, falava, me ajuda aí. Aí o pastor falava, não, eu vou te ajudar. Não ajudava nada. Eu vou te convidar, não convidava nada. Vou abrir a porta, não abria nada. Não, eu vou te falar com fulano, não falava nada, irmãos. Teve uma hora que eu senti dentro da minha alma, Deus não usou profeta, Deus não enviou anjo, Deus não mandou visão, mas falou dentro do meu espírito, até quando você vai depender do homem? Começa a orar que a porta vai começar a abrir. Irmãos, 6 anos e 10 meses como diácono, nada acontecia, mas de 2019 para 2021, a minha vida deu uma guinada extraordinária, que só Deus pode explicar, só Deus pode explicar. Qual é o segredo? O segredo ainda é a oração. Eu vim aqui liberar uma chave para você, a chave da oração. É uma chave tão grande, irmãos, que ela começa aqui na terra e toca lá no céu. Eu vim aqui liberar uma chave para você essa noite. Começa a orar que esse portão de ferro vai abrir, essa promoção vai abrir, essa casa você vai conseguir comprar, essa casa você vai conseguir vender, essa porta de emprego vai se abrir, esse negócio que você tanto quer colocar para frente vai começar a andar, esse empreendimento vai sair do papel, a porta de ferro vai abrir. Quem tem mão para acreditar assim, levanta ela, pelo amor de Deus, o mais alto que você puder. Eu quero liberar com base na palavra de Deus essa noite, portões de ferro irão se abrir pelo poder da oração. Se prepara, essa porta vai abrir. Eu só vou fazer isso essa vez porque não é prática minha, mas pegue na mão desse crente que está do seu lado e diga para ele: o segredo para o portão de ferro abrir é a oração. O segredo para o portão de ferro abrir é a oração. Se tem Adelve orando, tem portão de ferro se abrindo. Se tem crente orando, tem portão de ferro se abrindo. Se prepara, não vai fazer força, não vai precisar empurrar, não vai precisar botar o pé na porta. Deus vai fazer a porta abrir por si mesma. Aí Pedro sai. Irmão, o negócio estava tão impactante que Pedro achava que ele estava tendo uma visão. Aí quando ele está na rua, que o anjo some, aí ele acorda e vê que era verdade. Aí ele vai para onde? Ele vai para a casa da irmã Maria. Versículo de número 16. Para a gente contextualizar, verso 13. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de si? Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Primeira coisa que acontece quando a igreja ora é que alguém é tocado. A segunda coisa que acontece quando a igreja ora, cadeias caem. Terceira coisa que acontece quando a igreja ora, portas de ferro se abrem. A quarta coisa que acontece quando a igreja ora é que a igreja fica espantada. Por que a igreja está espantada, irmãos, quando bate de frente com Pedro? É porque a igreja parece com você. A igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, parece com você, parece comigo. Porque eles estavam orando, mas orando desacreditando. 50% acreditando, 50% não acreditando. Tanto é que a menina chega e fala: é Pedro. Eles: não, não é Pedro não, você está delirando. Não é Pedro, não, você é o anjo de Pedro. Irmão, é igualzinho você ora, aí quando termina de orar, quando desce do monte, quando sai da vigília, quando está no propósito, aí você vai lá na casa da irmã Maria e fala: irmã Maria, será que Deus vai fazer, irmã Maria? Aí você encontra o Eduardo: Eduardo, será que Deus vai fazer, Eduardo? É André, né? Aí você encontra o André: André, será que Deus vai fazer, André?
Por quê? Porque a gente ora, mas crendo e desacreditando. Crendo, mas desacreditando. Crendo, mas desacreditando. Você já passou por isso, que eu sei. Você está rindo. Mas você já passou por isso. Porque a igreja de Jerusalém também, eles estavam orando, mas também já estavam desacreditando. Crendo, desacreditando e crendo ao mesmo tempo. De maneira que quando eles veem Pedro, eles ficam espantados. Espantados por quê? Porque chegaram a uma conclusão, que Deus responde a oração. Você está preparado para ficar espantado? Você está preparada para se espantar? Você está preparado para ficar espantado? Você não estava nem mais acreditando, estava orando, mas nem estava acreditando mais. Eu vim aqui dizer para você essa noite que Deus vai te espantar. Deus vai te espantar, mas não é espanto de assombração não, irmãos. É espanto de resposta da parte de Deus. Meu Deus. Se prepara, vai pegar o celular, vai estar lá a mensagem que você está guardando. Se prepara, o telefone vai tocar do outro lado da linha. É aquela ligação que você está guardando. Se prepara, vai chegar no culto, vai chegar a irmã, vai falar: irmã, sabe aquilo que eu precisava, aquilo que eu estava orando, aconteceu do jeito que a gente estava orando. E meu Deus do céu, só quem tem fé para receber isto, se prepara, porque haverá um espanto da parte de Deus. O teu Pedro, a tua resposta vai bater na tua porta, vai chegar na tua casa, vai chegar na tua vida. Você vai se surpreender com Deus que responde. Se prepara, porque você vai se espantar. Se prepara, que a tua família vai se espantar. Se prepara, porque até a igreja vai se espantar. Se prepara, porque lá na tua rua vai haver um espanto. Porque uma resposta de Deus chegará e vai bater na tua porta. Você nem acreditava mais, mas se prepara, porque haverá resposta. E acenando-lhes com a mão para que se calassem, versículo 17, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, esse Tiago aqui não é o Tiago que morreu, é o Tiago, irmão de Jesus. E saindo, partiu para outro lugar, e sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes procurou e o não achou. Eu amo esse texto. Eu amo essa parte aqui. O versículo de número 19. E quando Herodes procurou, não achou. A quinta coisa que acontece quando a igreja ora é que o inimigo não acha o alvo da nossa oração. Era para Pedro ter sido decapitado, mas quando Herodes procurou, não achou. Porque antes de Herodes chegar, o anjo de Deus chegou primeiro. Tinha gente da tua casa que já era para ter morrido. Tinha gente do teu convívio que já era para ter morrido. Tinha gente da tua família que já era para ter morrido. Tem amigos seus que já deveriam ter morrido. E por que ainda não morreram? Por que ainda não aconteceu? Porque você está orando. Porque tem uma mãe orando. Porque tem uma mulher orando. Porque tem um homem orando. Porque tem um filho orando. Porque tem um pai orando. Porque tem um tio orando. Porque tem um avô orando. Porque tem uma avó orando. E quando existe um crente orando, Satanás vai procurar. Os demônios vão procurar, mas não vai achar. Por quê? Porque Deus estará dando livramento enquanto houver uma
a igreja orando, enquanto tiver um crente de joelho, tiver um crente em contínua oração, enquanto tiver uma mãe e um pai orando, Herodes vai procurar, mas não. Mão mais alto assim para você receber esta palavra. Eu não sei para quem diretamente é, mas Deus está dizendo: haverá livramento por causa da tua contínua oração. Eu não sei para quem é diretamente, mas Deus me faz entender que alguém precisava ouvir isto hoje por causa da tua oração. Deus está escondendo os teus, Deus está escondendo aquele rapaz, Deus está escondendo aquela maracamarraçúria. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Antes de Herodes chegar, Deus chega primeiro. Antes da mão de Herodes chegar, a mão de Deus chega primeiro. Antes da mão da morte chegar, a mão do Senhor chega primeiro. Antes do mal chegar, o livramento do Senhor chega primeiro. Não para de orar, não cessa de orar, não para a oração, porque tem gente dependendo de você. Há livramento que está dependendo da tua oração. Herodes não vai achar. Fique em pé, por gentileza. Oh Deus, eu estou sentindo Deus aqui, gente. E quando Deus esconde, ninguém acha. E quando Deus esconde, ninguém acha. Mas quando Ele mostra, ninguém pode esconder. Quando Ele mostra, ninguém esconde. Mas quando Ele esconde, Satanás não acha. Você vai fazer agora um exercício de aplicação da mensagem. Você vai procurar alguém do mesmo sexo que você. E você vai fazer agora, como a igreja de Jerusalém, um clamor. Você vai chegar perto desse irmão, dessa irmã, do mesmo sexo que você, a não ser que for esposo com esposa, mas chegue perto de alguém agora. Você vai, como a igreja de Jerusalém, levantar um clamor. Nós ouvimos aqui que quando a igreja ora, coisas acontecem. Alguém pode ser tocado, algemas podem cair, portas se abrem, a resposta de Deus chega e traz espanto. Ele pode trazer agora livramento. Alguém pode ser escondido da parte de Deus agora, por Deus agora, porque a gente vai começar a clamar. Enquanto nós estivermos clamando, aqui não é a casa da irmã Maria, mas é a igreja. Como a igreja de Jerusalém clamou, e Pedro foi livre por causa do clamor da igreja. Agora nós vamos bombardear o céu com a oração, e Deus vai trazer respostas, e Deus vai fazer alguma coisa acontecer. Ele vai tocar em alguém, ou Ele vai tocar em algo, ou Ele vai fazer algemas caírem no mundo espiritual, ou Ele vai fazer portas que estavam travadas se abrirem, ou Ele vai trazer uma resposta que vai trazer um grande espanto, ou Ele vai fazer agora livramento em quem nem está aqui. Talvez está lá do outro lado do Lins, talvez está do outro lado do Meier, talvez está do outro lado do Rio de Janeiro, talvez está do outro lado do Brasil, mas para o Deus que você serve não há distância para livrar. Então clama agora, levanta a tua voz agora, levanta o teu clamor agora. Pergunte para esse crente, para essa irmã, para esse irmão: você precisa de algo de Deus? Você tem uma causa específica? Você tem uma necessidade específica? Eu vou orar agora, porque o nosso Deus responde.
Uramando Kalaxerikio Bikiastu Canturia Camarrácia. Senhor, a tua palavra foi pregada, a tua palavra é viva e é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. A tua palavra, somente a palavra foi ministrada, então faz com que o efeito dela se concretize esta noite na Adelve. Meu Deus, eu te peço, aquele filho, aquele marido, aquela filha, toca agora, toca agora, toca agora, toca agora, tá lá no bar, toca agora, tá agora bebendo, toca agora, tá lá no tráfico, toca agora, tá lá no terreiro, toca agora. Meu Deus e meu Pai, arrebenta essa algema que está prendendo esse filho, essa algema que está prendendo esse marido, essa algema que está prendendo esse neto, essa algema que está prendendo esse pai, essa algema que está prendendo essa mãe. Arrebenta, Senhor, arrebenta, Senhor, arrebenta, Senhor, que essa noite seja noite de libertação para os nossos da tua parte. Essa porta que está fechada, essa porta que está travada, abre. Essa porta da aposentadoria, essa porta da promoção, essa causa na justiça, esse empreendimento que não sai do papel, abre essa porta, Senhor, abre essa porta, Senhor, abre essa porta, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus nós pedimos, traz uma resposta que vai trazer espanto para aqueles que não acreditavam, para aqueles que estavam desanimados. Faz a resposta chegar, esconde, traz livramento. Enquanto estamos aqui, guarda os nossos Pedros, guarda aquele Pedro nosso que está do outro lado da cidade, que está do outro lado do Lins, que está do outro lado da comunidade, que está do outro lado do bairro, do outro lado da cidade. Livra, guarda, esconde, não deixa Herodes tocar, não deixa Herodes encostar, não deixa o mal tocar. Traz livramento, meu Deus, traz livramento, meu Deus, porque há uma igreja orando. Enquanto você ora, cadeias estão caindo no mundo espiritual. Enquanto você intercede, portas se abrem agora. Enquanto você intercede, o anjo do Senhor está indo tocar em alguém. Enquanto você intercede e clama, Deus está liberando o livramento da parte do Senhor agora. Em nome de Jesus de Nazaré, Deus vai trazer uma resposta que você se espantará. Você nem acreditava mais, mas Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. A oração ainda é a chave. Receba o renovo. Olha ali, tem gente sendo renovada. Não deixe de orar, não deixe de crer, não desanima. Permaneça em contínua oração. Permaneça em contínua oração. O teu Pedro vai bater na tua porta. O teu Pedro vai voltar. O teu Pedro vai bater na tua porta. Para entregar o microfone, eu quero fazer o convite para você que possa estar aqui no nosso meio, que está afastado dos caminhos do Senhor, ou você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, mas quer nessa noite tomar a decisão mais importante que o ser humano pode tomar, que é arrepender-se dos seus pecados e crer no Senhor Jesus. Tem alguém que quer se entregar essa noite ao Senhor Jesus, ou que quer voltar? Você tem a oportunidade agora de se reconciliar com o Senhor, ou de se entregar para Ele a partir desta noite, para que tenha a sua vida transformada. Se tem alguém, você pode vir aqui à frente. Mas se não tem, que Deus em Cristo vos abençoe de maneira poderosa.